Então, quais são os 3 tipos de pessoas que Deus procura? Interessante porque Deus, ele está procurando pessoas. Olha que tremendo. Saber que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, está procurando pessoas. Irmãos, e quando Deus encontra alguém, eu acho tremendo o que diz o Salmo de número 60, quando Deus diz assim: eu achei Davi, um homem segundo o meu coração. Olha que tremendo. Deus falando que ele achou Davi. Ele achou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Assim como Deus achou Davi, Deus continua procurando pessoas na terra, para que da mesma forma como ele achou Davi, ele possa achar outras pessoas, das quais ele vai se agradar também. Quantos homens de Deus Deus encontrou e Deus se agradou deles? Houve um homem na Bíblia chamado Enoque, que diz a Bíblia que Deus encontrou Enoque e Deus se agradou tanto da vida de Enoque que Deus trasladou, que Deus levou aquele homem para o céu, para a presença dele. Olha que tremendo. A Bíblia fala de tantos outros homens, de Noé, quando a humanidade estava corrompida, quando a humanidade estava vivendo totalmente fora dos padrões de Deus, Deus achou Noé. Em meio a uma geração pervertida e corrupta, Deus encontrou um homem. Deus achou Noé. Deus achou Abraão. Deus achou tantos homens de Deus. Moisés, Elias, Samuel, Gideão. Deus achou Davi. Amém? Que Deus também possa te achar, te encontrar como este homem, esta mulher, que vai ter essas 3 características aqui que eu vou falar nessa tarde. Todos os homens que Deus encontrou na Bíblia, eles tinham essas características fundamentais que eu vou falar aqui nessa tarde. Essas características que haviam nestes homens levaram eles a construir um relacionamento verdadeiro e autêntico com o Criador. Que você também, querido, que nós possamos também construir um relacionamento profundo, verdadeiro com o nosso Deus. Você está preparado para descobrir quais são os 3 tipos de pessoas que Deus procura? Amém? Então vamos lá. O primeiro tipo de pessoa que Deus está procurando são os adoradores. Escreva nos comentários aí, adoradores. Esse é o primeiro tipo de pessoas que Deus está procurando. E aí eu quero ler para você esse texto de João, capítulo 4, verso 23, que diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Olha aqui, versículo tremendo, poderoso. Deus está procurando os adoradores. Marque esse versículo na sua Bíblia, João 4, 23. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Quando a Bíblia diz verdadeiros adoradores, é porque é possível que tenha pessoas que estejam adorando, mas que não são verdadeiras. E Deus não aceita uma adoração que não venha de um adorador verdadeiro. Deus só recebe a adoração que provém de um adorador que adora em espírito e em verdade. Se não for um adorador
que seja verdadeiro, Deus não recebe a adoração. Olha que tremendo. Deus não está procurando adoração. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para os seus adoradores. É possível, queridos, que haja pessoas que estejam adorando, mas porque o coração delas não é verdadeiro, o coração delas não é quebrantado, o coração delas não é contrito, então Deus não recebe. Quantas vezes na Bíblia Deus fala que Ele não recebeu a adoração do povo de Israel? Quantas vezes a nação de Israel foi adorar e Deus diz assim: eu não recebo, eu não aceito a adoração de vocês, porque o coração de vocês não é quebrantado, porque vocês não estão sendo verdadeiros comigo, vocês não estão sendo sinceros, então eu não aceito, eu não recebo a adoração de vocês. Então, o que Deus quer não é a adoração em si. O que Deus está procurando é o adorador. Porque se Deus encontra um adorador verdadeiro, consequentemente, aquele adorador vai produzir uma adoração que Deus vai se agradar. A pergunta que eu te faço é: qual tipo de pessoa você está sendo? Você está sendo um adorador verdadeiro diante de Deus? Eu repito, quem é o adorador verdadeiro? O adorador verdadeiro é aquele que na sua adoração está contendo um coração quebrantado, um coração humilde. Está ali uma pessoa que está se rendendo a Deus. Então ela é uma verdadeira adoradora. Ele é um verdadeiro adorador. São esse versículo eu quero que você guarde no seu coração. Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus quer que você seja um adorador. Sabe, uma das grandes qualidades de Davi, uma das grandes características de Davi é que Davi era um adorador. Davi tinha prazer de adorar. Davi dedicava tempo em adoração. Adore o Senhor, querido, em espírito e em verdade. Adore a Deus com o coração quebrantado. Adore a Deus com todo o seu ser. Seja um adorador. Que Deus te encontre como um adorador. Eu quero que você escreva essa palavra aí nos comentários: verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Quando Deus encontra, tem um versículo na Bíblia que Deus diz assim, depois que Davi morre, muitos anos depois, Deus diz assim: como eu tenho saudades do meu servo Davi. Como eu tenho saudade do adorador Davi. Davi foi um adorador tão tremendo que o próprio Deus vai dizer que Deus sentia falta daquele homem que adorava. Então eu digo para você, não é a adoração que Deus está procurando. Porque a adoração Deus já tem no céu. A Bíblia diz que os anjos, os serafins, os querubins, eles adoram o Senhor 24 horas por dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus já tem adoração. O que Deus está procurando na terra são adoradores. São homens e mulheres que serão verdadeiros adoradores. Aleluia! Então você seja esse tipo de pessoa, um adorador verdadeiro.
um adorador verdadeiro que vai tocar o coração de Deus. Aleluia! A gente não pode ser superficial. A gente não pode viver uma vida cristã, irmãos, sem entender sobre adoração. Adoração é a maior arma espiritual do crente. Quando você adora, você quebra as cadeias espirituais. Quando você adora, você rompe com opressões malignas. Tem uma passagem na Bíblia que fala do rei Saul. Diz a palavra de Deus que ele estava sendo oprimido por demônios. E aí, os empregados de Saul começaram a procurar um homem. E lá diz assim, eles encontraram Davi. Aí lá diz as qualidades de Davi. Diz que ele era um adorador. Entre as qualidades que está falando de Davi, lá diz assim, e ele sabe tocar harpa bem. Ele é um adorador. Então trouxeram Davi. E quando Saul estava oprimido por um espírito maligno, Davi tocava a sua harpa. Davi adorava. E o espírito maligno saía da vida de Saul. Olha que tremendo é o poder da adoração. Existem opressões malignas que vêm sobre a pessoa que só podem ser rompidas através da adoração. Quando você adora, você rompe com aquela nuvem opressora de sobre a sua vida, de sobre o ambiente que você está. Porque a adoração, ela tem o poder de limpar a atmosfera em que nós estamos. Inclusive, a Bíblia diz nos Salmos que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Aleluia! Deus tem prazer de ser adorado. Deus tem prazer de ser louvado. Deus tem prazer de ser exaltado. Adore o Senhor, querido, em espírito e em verdade. Então, marque esse versículo aí de João 4, 23. O segundo tipo de pessoa que Deus está procurando são os fiéis da terra. Eu quero ler esse texto, Salmo 101, verso 6, que diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo e que andam no caminho reto. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Olha, esse salmo é tremendo. Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão procurando quem? Os fiéis da terra. Escreva nos comentários aí, os fiéis da terra. A pergunta que eu te faço é: você está sendo fiel a Deus? Você está sendo fiel? A palavra também diz em Mateus 25, 21 o seguinte: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Os fiéis são pessoas que Deus vai colocar sobre o muito. Deus valoriza a fidelidade e o compromisso dos seus filhos. Deus valoriza a fidelidade, irmãos. Seja fiel a Deus. Nos dias atuais, muitas vezes somos tentados a buscar nossos próprios interesses e prazeres passageiros. No entanto, Deus nos chama a sermos fiéis em todas as áreas das nossas vidas. Sejamos fiéis nos nossos relacionamentos. Sejamos fiéis nas nossas finanças. Sejamos fiéis no nosso trabalho. Sejamos fiéis nos dons e talentos que Deus nos concedeu. Sejamos administradores fiéis do que Ele nos confiou, sabendo que Ele nos recompensará abundantemente.
Os fiéis. Deus procura pessoas fiéis. Os administradores fiéis. Os mordomos fiéis. Tudo que Deus está entregando em nossas mãos, nós temos que ser fiéis a Ele. Porque nós vamos prestar contas de tudo que Deus nos entregou, irmãos. Os relacionamentos, a família, as finanças, os dons. Tudo que Deus nos entregou, nós vamos prestar conta. Por isso nós temos que ser fiéis. Seja fiel a Deus. Fidelidade também tem a ver com caráter. Pessoas que têm caráter, elas são fiéis. Nós temos que entender que a fidelidade é algo que Deus valoriza demais na vida de uma pessoa. Porque pessoas que não são fiéis, elas não são confiáveis. Como é que Deus vai entregar grandes coisas nas mãos de alguém que não é fiel? Como é que Deus vai colocar uma pessoa para administrar grandes coisas se ela não for fiel? Observe que uma das qualidades que Deus exige dos administradores, dos mordomos, porque a Bíblia diz que nós somos mordomos. Mordomos dos dons, mordomos dos relacionamentos, mordomos nesta terra. Deus quer que o mordomo, o administrador, seja fiel. Você está sendo fiel a Deus? Pense nisso enquanto eu tomo aqui uma água. Glória a Deus, o vizinho desligou aqui o som dele, estava alto. Então veja, Deus quer encontrar os seus fiéis. Esse texto deixa bem claro, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Que você seja um fiel nessa terra, irmão. Já tem tanta gente fiel neste mundo. Já tem tanta gente que não é confiável neste mundo. Você e eu não podemos estar entre eles. Nós temos que estar entre os fiéis. Por que Deus encontrou Noé? Porque Noé foi fiel em meio a uma geração de pessoas corruptas, de pessoas perversas. Deus encontrou Noé porque Noé era fiel a Deus. Você está sendo fiel ao Senhor? Você está desenvolvendo uma vida de fidelidade constante a Deus através dos teus relacionamentos, através da tua vida financeira, dos teus dízimos, das tuas ofertas? Seja fiel a Deus, irmão. Porque a Bíblia diz assim, nada é dado ao homem se não foi dado do céu. Então o que você tem recebido é Deus, pela misericórdia dele, que tem te concedido. E o que ele espera de você diante de tudo que ele está te entregando é que você seja fiel. Seja fiel. Seja fiel ao marido, seja fiel à esposa, seja fiel ao seu pai, à sua mãe, seja fiel ao irmão, seja fiel àquela amizade, seja fiel no dízimo, na oferta, seja fiel a Deus. Fidelidade fala de caráter. Escreva nos comentários aí, fidelidade fala de caráter. Amém? Fidelidade está falando de caráter. Como está o nosso caráter em relação à fidelidade? Será que os olhos do Senhor podem nos encontrar como homens fiéis? Como mulheres fiéis? Nesta geração? Seja fiel. Irmãos, custe o que custar, seja fiel a Deus. Não deixe nada roubar você da fidelidade ao Senhor. Permaneça fiel, mesmo que outros estejam sendo infiéis. Sabe o que a Bíblia diz? Mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Olha, a característica de Deus é ser fiel. Você vê muitas pessoas colocando essa frase assim, né? Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, e Deus realmente é fiel. Quando uma pessoa também é fiel, ela está tendo na vida dela uma característica do Criador.
Quando uma pessoa é fiel, ela está tendo na vida dela uma característica do Criador. Meu Deus, isso é tremendo demais. Porque Deus é fiel. Se eu sou fiel, eu estou tendo na minha vida uma característica do Criador. Ser fiel. Ser fiel. Seja fiel em nome de Jesus, irmão. O mundo já está cheio demais de gente infiel. Nós não podemos, como servo de Deus, estar no meio desta geração também como pessoas infiéis. Não, nós não podemos. Deus está procurando os fiéis da terra. Por favor, marque esse versículo na sua Bíblia. Salmo 101, verso 6. Medite nele. Verso 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Perceba que pessoas que são fiéis são confiáveis para receber mais. Pessoas que são infiéis, elas perdem até o que elas já têm. Deus só entrega mais para quem é fiel. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu te colocarei. Que essa palavra possa te despertar nessa tarde. Seja fiel em nome de Jesus. Essa é o segundo tipo de pessoa que Deus procura, os fiéis. Eu já falei que o primeiro tipo de pessoa que Deus procura são os adoradores. Está lá em João 4:23, que Deus procura os verdadeiros adoradores. O segundo tipo de pessoa que Deus procura são os fiéis da terra. Salmo 101, verso 6, que os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando os fiéis. O terceiro tipo de pessoa que Deus procura são os obedientes. Escreva nos comentários, obedientes. Meu amigo. Obedientes. Deus sempre valorizou a obediência. Porque obediência fala de fé. Só obedece quem crê, irmãos. Quem não crê não obedece direção. Quem não crê não obedece o comando. Obediência e fé são a mesma coisa diante de Deus. Toda pessoa obediente é porque essa pessoa tem a característica da fé. Quem é obediente é porque está crendo. Quando Deus falou com Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu porque ele foi obediente, mas ao mesmo tempo porque ele estava crendo no que Deus estava falando. Tem uma ocasião na Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 15, quando Deus manda o rei Saul ir para uma batalha contra os amalequitas, e a ordem que Deus deu é: Saul, destrua por completo os amalequitas. Não deixe ninguém vivo, nem homem, nem mulher, nem criança, nem animal, nada, zero. Saul foi para a batalha. O que Saul fez? Saul poupou os animais. Saul poupou o rei dos amalequitas e trouxe para Israel os animais e o rei. Quando o profeta Samuel chegou lá, o profeta falou assim: Saul, qual foi a palavra que Deus deu para você? Deus falou para você não deixar nada vivo. Por que você preservou os animais? Por que você preservou o rei? Se Deus tinha dado uma ordem, não é para deixar ninguém, nada vivo. Aí no versículo 22 de 1 Samuel, capítulo 15, diz assim: porventura o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios? Quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha como é forte essa palavra.
Deus está falando assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Escreva nos comentários, é melhor obedecer do que sacrificar. Obediência a Deus. Deus quer a sua obediência. Amém? Obediência à palavra do Senhor. Obediência ao que Deus está falando. Obediência, irmãos, fala de fé. Quem obedece é porque crê. Quantas vezes as pessoas são desobedientes? E foi por causa da desobediência que o homem foi colocado para fora do jardim do Éden. Adão foi desobediente. Olha o quanto a desobediência de Adão custou para a humanidade. A desobediência de Adão custou, irmãos, para a raça humana a morte, porque a Bíblia diz que com a desobediência dele entrou a morte no mundo. Toda vez que eu desobedeço, eu gero um tipo de morte na minha vida. Morte nos projetos, morte nos planos, morte em algo que poderia ter sido melhor. Por causa da desobediência, Adão saiu do paraíso e foi lavrar a terra com o seu suor. Perceba que toda desobediência me tira do paraíso e me coloca em terra onde eu vou ter que suar e me esforçar com os meus braços. A desobediência me tira do lugar em que Deus está me provendo e me coloca num lugar em que eu vou ter que me esforçar para conseguir as coisas com o meu braço. Aí eu te pergunto, o que é melhor? Obedecer ou sacrificar? Eu digo para você, melhor é obedecer. A Bíblia diz, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Está em Isaías capítulo 1, verso 19. Se me obedecerdes, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A obediência nos promove a comer o melhor da terra. A obediência nos autoriza a viver o melhor de Deus. Toda desobediência me leva a viver pelo meu esforço, pela minha mão, pelo meu braço. A obediência me leva a viver pelo poder de Deus, pela mão forte do Senhor, pela provisão de Deus, pelas bênçãos do Senhor para a minha vida. Então, obedeça. Seja obediente. O ABC do crente é obedecer. Amém? O ABC do cristão é obedecer. Escreva assim, o ABC do crente é obedecer. Você está sendo obediente a Deus, aos seus líderes, a palavra de Deus, obediência. Deus ama os obedientes. Aleluia! Glória a Deus! Então, 3 tipos de pessoas que Deus procura. Primeiro, adoradores. Segundo, os fiéis da terra. E terceiro, os obedientes. Aleluia!